A restauração da varonilidade tem muito mais implicações, é muito mais necessário, urgente do que talvez a sociedade perceba. É interessante que as pessoas pensam apenas numa questão individual de homem, se comportar com certas formas de homem e mulher, certo comportamento, mas é muito mais. A varonilidade, ela é também um princípio, ela é também uma essência, um elemento que ordena tudo. E nós podemos ver isso na relação, por exemplo, pais e filhos. Onde os pais, eles precisam agir como pais. E vocês percebem que em nossos dias os pais não são pais. Os pais ou são hedonistas e vivem pensando apenas em si mesmos, ou são irresponsáveis mesmo. Não cuidam dos seus filhos. Quão comum é uma mulher pensar em dar à luz apenas porque viu que era bonitinho, mas logo que percebe que a responsabilidade é grande, ela corre para tentar voltar à sua vida individualista, sua vida pessoal, suas realizações, porque é responsabilidade. O mesmo com o homem, que pensa no casamento ou nos filhos como algo bonitinho, que aparentemente é agradável. Sim, porque vendo é algo muito bom. Mas logo que vê que significa também responsabilidade, muita responsabilidade que ele tem que assumir, logo ele tenta fugir para a sua vida, seu mundinho pessoal e individual. Isso tem a ver com varonilidade. Você está falando de mulher, pastor. O que tem a ver com varonilidade? Tem a ver com a essência do que ela representa. Pais que assumem o papel de responsabilidade, como inclusive nós vimos parte disso no domingo passado. Observe também que essa perda da varonilidade na sociedade inverte os valores. Não é só mulher que quer mandar em homem hoje, e homem que deixa de conduzir a família direitinho. Filhos não querem mais seus pais, eles não querem obedecer, eles não querem nada disso. E a sociedade alimenta, essa sociedade paganizada, alimenta isso. Lembro-me de ter visto, acho que uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, uma série de vídeos, e inclusive críticas, e houve uma série de bafafá aí em relação a crianças que nas escolas estavam tocando terror, mas que esses defensores dos direitos humanos, que não deveria ser chamado assim, porque eles são muito desumanos na sua compreensão de humanidade, ele simplesmente diz assim, não pode dizer não para a criança, deixa ela fazer o que quer, e o professor não podia nem tocar na criança que estava tocando terror. Eu não suportaria, confesso, eu teria dado com certeza nela um bom castigo, nela e nos defensores. O que está acontecendo é que perdemos a varonilidade, perdemos. Então nós precisamos restaurá-la. A varonilidade precisa ser restaurada. E isso acontece em Cristo Jesus. Cristo é o varão perfeito, restaurador da varonilidade. É o que você, mulher, precisa de um varão perfeito para cuidar de você, amar, proteger, conduzir na palavra, trazer descanso ao seu coração diante de um mundo de lutas. É o que você, homem, precisa, de uma varonilidade perfeita, que você seja modelo para você e que você, então, pratique, para que você seja homem de verdade, como Cristo é homem e nós veremos. Eu gostaria de ler, para nós, então, enveredarmos nesse propósito, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículos de 11 a 13. Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Senhor Deus amado, bendito o teu nome, porque o Senhor é Deus, é também nosso Salvador. Ajude-nos a entender a tua palavra, pelo teu Espírito, fala conosco, e a tua palavra, então, ó Deus, fique em nós guardada, e que pela tua graça possamos colocá-la em prática, para que, ó Deus, nossa vida restaurada pelo Senhor possa, Senhor Deus, também ser uma bênção para uma sociedade inteira. Teu nome será engrandecido nisso. Que o Senhor receba a nossa oração e ajude-nos, Senhor. Abençoe-nos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu preciso mostrar para você a varonilidade perfeita. Você precisa ver, eu sei que você, mulher, ainda que bastante feminista nas ideias que o mundo tem colocado em sua cabeça, eu sei que o mundo ele é cada vez mais. Eu sei que você quer, em algum momento da sua vida, ter uma direção, um conforto, um alento, alguém que te proteja, porque você é mais frágil. Você pode querer dar uma de forte, você pode tentar enganar a si mesmo, e eu sei quantas mulheres não fazem isso. Tentam dizer para si mesmo que eu sou forte, igual a qualquer homem, até que percebe que a natureza não mente. Não é assim. Você é frágil. A Bíblia diz é a parte mais frágil. Você precisa de uma parte forte. Afinal das contas, eu tenho certeza que muita mulher dará graças a Deus por ser mulher quando a guerra chegar. Quando ela vier e perceberem o desastre que é, como o negócio é terrível, que não é brincadeira, elas dirão, como é bom ser mulher. Deixa que os homens cuidem disso. Então você precisa desse varão perfeito. E é em Cristo que nós encontramos, Ele é o varão perfeito e que aperfeiçoará. O que faz com que o mundo esteja todo atrapalhado e que você, mulher, não encontre homens como deveriam ser, homens de verdade. Você encontra um homem deformado, é por causa do pecado. Eu quero que você tenha convicção disso. O que faz com que os homens não sejam homens como deveriam ser é o pecado. Não é a essência. Deus não fez o homem assim. Deus fez o homem para ser homem de verdade, imagem de Deus e, portanto, um legítimo representante de Deus, para que Deus fosse glorificado na masculinidade. Mas o pecado foi quem acabou tudo. Observe o que o pecado fez, para que você veja a necessidade da varonilidade perfeita. Em Gênesis capítulo 3, depois que a serpente vai minando o coração de Eva, vai minando, Eva, olha, o que Deus disse, não, Deus está enganando vocês, Deus quer apenas poupar vocês, privar vocês de coisas melhores, de um conhecimento maior, e assim a serpente foi minando o coração de Eva, minando, até que de tanto eliminar o coração de Eva, Eva começou a se interessar pelas tentações, pela sedução da serpente. E aí foi quando, versículo 6 diz assim, de Gênesis 3, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha dito, não coma do fruto dessa árvore. Todavia, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Percebe que Satanás conseguiu inverter a ordem das coisas? Percebem que Satanás é a causa da inversão de valores de nossa sociedade? Não é apenas uma questão de alguns homens com ideias que eles chamam de inovadoras, não, é Satanás usando eles. É Satanás que está por trás da inversão de todo valor. Observe que a mulher tomou a frente, comeu e então conseguiu convencer o homem. Aí já está indicada a primeira inversão de valores dentro da sociedade.
o homem seguiu os passos da mulher para a sua própria perdição. Então veja que a inversão de valores aparece logo que então ela cede à tentação do diabo. Mas ali, a partir dali, então um monte de outras coisas vão acontecendo. A mulher toma a frente e o homem se esconde. Versículo de número, continuando, 7, 8. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Fugiram. Eles tiveram medo de Deus. Eles não mais queriam a presença de Deus, porque a presença de Deus já incutia terror no coração deles, porque eles tinham consciência: nós desobedecemos, nós pecamos, nós nos tornamos rebeldes ao nosso amado Criador. Eles se escondem. E quando Deus chama, continuando no texto, Adão, diz o versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comesse da árvore que eu te ordenei que não comesse? Desobediência. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele está mentindo? Claro que não. Foi o que aconteceu, sim, é verdade. Mas sabe aquela cena de filmes, desenho principalmente, em que vem um inimigo e o cara que está junto da mulher, seja qual for a relação com ela, até mesmo uma irmã ou amiga, ele que vê o inimigo vir, coloca a mulher na frente e se esconde atrás dela, até que ela fica horrorizada com a atitude dele de covardia, que colocou a mulher na frente. É exatamente isso. Observe que o pecado transformou um homem num covarde. O covarde que coloca a mulher na frente para ela sofrer os danos daquele que vem contra eles. O próprio Deus vem contra Adão para cobrar Adão: mas eu mandei a você, como um pai cobra de seus filhos, quando tantas vezes a gente fala: não mexa nisso, não coma aquilo, não faça isso. E vai lá, o filho mexe, quebra, estraga, faz alguma coisa ruim. Inclusive, às vezes, come o que não deveria e fica doente. E então os pais chegam: mas eu não mandei você não fazer isso. Deus, como um pai, está cobrando de seu filho porque ele desobedeceu. E é claro que teria implicações. Então Deus vem para trazer, inclusive, castigo. É assim que ele espera. Desobedeci. Uma consciência, mais simples que seja, de justiça, sabe que todo erro leva a uma consequência. Qualquer ladrão sabe disso, qualquer assassino sabe disso e assim por diante. Sabe que errou, vai ter que pagar. Todo mundo sabe disso. E a consciência do que é justiça fez com que ele tivesse a noção clara de que: eita, estou quebrado. Agora vou sofrer as consequências. Ele sabia que havia errado, sabia que a justiça diz: aquele que desobedecer tem que pagar pelo que fez. Só que na hora dele sofrer os danos de Deus vindo ao seu encontro cobrar o que você fez, ele pega a mulher e coloca na frente. Mulher, você está sentindo falta de varonilidade na sociedade? Eu vou lhe explicar. Não é a natureza do homem, porque Deus não fez o homem para ser assim. A natureza, a essência, o que significa humanidade, não é isso. Mas o pecado, que como um parasita entrou no ser humano, passou a fazer parte da vida do homem, ele transformou o homem, e eu estou falando de sexo masculino, um covarde. O covarde que se esconde sempre de alguma forma. E nesses nossos dias é muito evidente que o homem tem se escondido atrás das mulheres. Quão comum é vermos que em várias famílias quem lidera é a mulher.
quem está à frente é a mulher, ela sofre toda a carga que ele deveria sofrer. Ela trabalha fora e dentro de casa, ela cuida do marido e dos filhos, ela se preocupa com as finanças, com a saúde, com os problemas, ela está carregando sobre si todo o fardo da família. E eu não posso estranhar quando eu olho para mulheres exaustas. Elas estão como Eva, colocadas na frente para receber todo o impacto de um mundo pecador, enquanto o covarde do seu marido está descansando. É o famoso Homer Simpson. Vocês conhecem bem o Homer Simpson, não conhecem? Ele se tornou a caricatura norte-americana do homem inútil, do homem covarde, do homem imaturo, do homem em sua degradação. Foi o pecado quem fez isso. Você precisa saber que foi o pecado quem transformou o homem num covarde, porque você precisa ir atrás da solução correta. Se você disser assim, todos os homens são iguais, aí eu dizer, mentira. Você, inclusive, mostra não conhecer a natureza humana. A natureza humana não é isso. Eu consigo mostrar para você, por meio de 2 homens básicos, que a natureza humana não é assim. Adão antes da queda e Jesus Cristo, Filho de Deus, para quem nós vamos apontar. O homem não foi feito para ser um covarde, para ser um irresponsável, para se esconder. Ele foi feito para cuidar. Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ele estaria na frente. O homem foi feito para a guerra, o homem foi feito para lutar, o homem foi feito para ser forte, o homem foi feito para simplesmente bater o martelo e dizer, vamos por aqui. O homem foi feito para ser homem. O projeto de homem de nossos dias é culpa do pecado. O pecado, ele deforma tudo. O pecado, ele troca os valores. E aí, você vai ver isso em um monte de implicações. Por que os políticos são corruptos? É tão difícil você ver um que não seja. Por quê? É o pecado. Por que as pessoas fazem tudo o que fazem na sociedade? É o pecado. É ele. Ele deformou a masculinidade. Foi o pecado. Mas veja que ele também deformou a feminilidade. A mulher, desde que aceitou a sedução, desde aquele momento, ela inverte os valores. Ela troca de lugar. Ela tenta tomar a frente para que, então, decida o rumo de sua vida. E isso, então, vai caminhando de mal a pior, a ponto de nós encontrarmos no livro de Provérbios uma declaração muito forte, dizendo que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola, a que se deixa levar pelo pecado, aquela que se deixa dominar pela inversão de valores de Satanás, destrói a própria família, destrói com as próprias mãos. O pecado destruiu tudo. E por isso você tem que ir atrás da solução. O que eu faço? Pastor, então o que a gente faz? A gente nunca mais vai ver homens de verdade, mulheres de verdade, mulheres que sejam femininas, que nós possamos cuidar, amar, proteger, porque elas querem ser homens de verdade, que possam cuidar, amar, proteger essas mulheres, e assim uma sociedade em que a varonilidade foi restaurada. Pais que seguem a varonilidade e cuidam responsavelmente de seus filhos, filhos que seguem a ordem natural e então são cuidados pelos seus pais. E observe que assim, o princípio da varonilidade é aplicado a todas as áreas da sociedade, todas. Quer ver uma coisa interessante? Política. Qual é o papel de um político? E eu vou ensinando um governante. Tá? Qual é o papel de um governante? Proteger o seu povo. Cuidar do seu povo. Olha o pecado. A perda da varonilidade. O político é o que saqueia seu povo. É o que usa documentos para se beneficiar e prejudicar outros. Ele é o pior dos homens de seu país. Normalmente é o que está lá em cima. Qual é o papel de um povo? O papel de um povo
é deixar-se ser conduzido por um homem que está protegendo o seu povo, governando o seu povo. O que nós encontramos? Um povo que é um mau caráter, que apedreja qualquer um, que xinga, ofende e quer passar por cima de qualquer um. Um povo anarquista. Observe que a varonilidade, a perda dela, afeta todas as áreas da sociedade, porque a sociedade inteira é formada por um princípio de liderança e liderados. Sempre! Dentro de casa, na igreja, na sociedade, em todas as esferas, sempre. E por que nós estamos encontrando uma baderna na nossa sociedade? Porque o princípio da varonilidade foi perdido. Precisamos restaurar. E é quando a Escritura nos dá a esperança. Deus nos deu o varão perfeito, que nós lemos, repetindo, Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo é o varão perfeito. E ele é o varão perfeito que tanto realizou a obra redentora fora de nós, a cruz, quanto por meio dela aplica às nossas vidas a esperança. Mulher, há esperança para o teu marido. Homem, há esperança para você. Há esperança para a tua mulher em Cristo, porque a obra de Cristo não só é fora de nós, a cruz do Calvário, a justificação, o pagamento da dívida, mas a obra de Cristo implica em algo dentro de nós, tanto que Paulo diz em Gálatas 2, versículo 20, que amamos citar. Logo, já não sou eu quem vive. O homem, Paulo, diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olhe para Paulo antes de conhecer Jesus. Um Paulo que estava como um varão deformado, um homem debaixo do pecado, perseguindo crianças, mulheres e homens. Que absurdo, que covarde, Paulo! Cara, tu é muito covarde, tu está indo atrás de mulheres e crianças para prender. Quando ele conhece Jesus, ele dá a vida pelas mesmas pessoas. Em suas cartas, Paulo chegou algumas vezes a dizer assim: não só estou pronto para dar a vocês o evangelho, mas eu estou pronto para dar a vida por vocês. Percebe que o que o seu marido precisa é de Cristo? É Ele. Foi Ele que transformou o covarde Paulo, ou Saulo, no homem segundo Cristo, apóstolo Paulo. Cristo é a perfeita varonilidade. E nós precisamos, então, dele, tanto operando em nós, quanto sendo o próprio modelo. E por isso eu quero mostrar Cristo. E quero chamar você, homem, a seguir Cristo, a ouvir Cristo, ver Cristo, a se deixar trabalhar por Cristo, a querer Cristo, para que Cristo transforme você de covarde em homem, de irresponsável em irresponsável, para que assuma sobre si tudo o que Deus quer. Pois isso será glória a Deus, porque você estará cumprindo a vontade de Deus, e será o maior deleite para as mulheres. As mulheres terão varões fortes, capazes de lutar contra o Satanás, que perturba todos os dias, contra o mundo, que perturba todos os dias, contra o pecado, que perturba todos os dias. Cristo. Lá em Marcos, capítulo 7, Marcos, capítulo 7, há uma afirmação maravilhosa das pessoas que estavam observando e usufruindo as coisas que Jesus fazia.
Jesus fazia maravilhas. Pregava a palavra, curava as pessoas, alimentou multidões. Tudo isso vocês sabem, tudo isso vocês leem nos evangelhos. E tem um certo momento que as multidões, vendo aquele homem, um homem completamente diferente, enquanto os líderes religiosos, político-religiosos daqueles dias estavam o tempo todo enchendo o saco. Pense num povo chato, sempre enchendo o saco e pesando com suas leis de homens, a população, a ponto de Jesus dizer assim, trazem fardos tão pesados que nem eles conseguem carregar. Eles olhavam para Jesus, um homem diferente, um homem esplêndido. E diz o versículo 37, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Que homem, que varão. Observe que Jesus não perseguiu ninguém, não maltratou ninguém, não deu de machão, não foi orgulhoso, nem arrogante, nem presunçoso, não foi metido a espertalhão, não ficou criando problema para ser ninguém. É importante a gente perceber isso. Como é que Jesus era um homem com H maiúsculo, um homem mesmo, se Jesus não fez nada dessas meninices e infantilidades de uma masculinidade deformada de nossos dias, que acha que ser homem é dominar, mandar e perturbar a vida dos outros. Jesus fez tudo muito bem, muito bem. Nós precisamos ver o que ele fez. Vocês percebem que Jesus foi um varão perfeito, porque todos os atributos e as virtudes comunicáveis de Deus, que também estão em nós, a imagem de Deus, estavam sendo vivenciadas por Ele, estavam todas sendo praticadas direitinho, perfeitamente por Ele. E aí é importante que a gente já perceba que, peraí, ser homem não é ser aquele metido a besta que acha que aqui é minha praia, eu sou o rei da cocada preta. Ser homem é algo diferente. A masculinidade não é isso. A masculinidade tem a ver com o que Cristo fez. Tem a ver com Cristo. E vamos ver mais alguns textos. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Versículo 27. Jesus está com os discípulos no barco, vocês lembram também desse texto. E então vem um inimigo. Dentro da escritura e da cultura judaica que decorre dela, o mar, ele simboliza, figura o mal. Ou seja, o mar que é tempestuoso, o mar que mata marinheiros, que engole navios, que é revoltado, que é furioso, ele representa o mal. É por isso que ele, nos Salmos, costuma estar turbulento, perturbando a vida dos salmistas. E é por isso que Jesus vai repreendê-lo. E em Apocalipse, ele está debaixo dos pés do Rei da Glória, porque ele está dominado, ele está controlado, ele está debaixo do poder de Deus. Aqui, em Mateus 8, diz o versículo 27 que 26, na verdade, que os discípulos, estando desesperados, porque pensavam que iam sucumbir e iam naufragar, então perguntam a Jesus, perguntou Jesus a eles, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós normalmente pensamos apenas na questão de Cristo como o Senhor, o Deus,
por isso tinham domínio sobre o mar. Mas eu vou lhe dar um paralelo textual que mostra que o texto aponta para a varonilidade perfeita também. O capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o animal que rasteja na terra. Jesus aparece dominando a criação. Percebe? Não por ser Deus, mas por ser o perfeito homem, cumprindo o seu papel, dominar a criação. Esse é o papel do homem, dominar a criação. E observe o homem de coragem. Ele dominou a criação para fazer o quê? Para se aproveitar dela, para explorá-la e enriquecer. Esses fanfarrões que fazem isso em nossos dias, eles não são homens, são outros covardes. Ele protegeu seus discípulos. Ele protegeu. Os discípulos estavam morrendo de medo. Os discípulos pensavam que iam morrer. Os discípulos estavam apavorados. Jesus vem como um verdadeiro herói, como um verdadeiro homem, e domina a criação para proteger os seus, como um marido protegendo sua esposa, um herói e o seu povo. Olhe o que é ser realmente corajoso. Ele protegeu os seus, ele não destruiu os seus. O pecado tornou o homem um destruidor, ele destrói as pessoas para o seu bel prazer. Ele persegue as pessoas para se beneficiar. Ele faz o mal sobre os outros, porque ele acha que ele tem direito sobre tudo. Os homens são maus, e é por isso que você, mulher, deve estar sempre marcada pela maldade do homem. É por isso que as mulheres vivem reclamando de uma história de opressão masculina que, sim, aconteceu muitas vezes. Claro que elas exageram demasiadamente para tentar tirar proveito disso. Mas tem uma resposta, é que o pecado transforma o homem num homem de destruição, num homem aproveitador, num homem manipulador, num homem dominador. Jesus não era assim. O perfeito varão dominava a criação do jeito que Deus ordenou e protegia os seus, guardava os seus. Jesus protegeu os seus discípulos e assim mostrou-se o perfeito varão, o varão que está ali para cuidar. É disso que você precisa, mulher. E eu sei que você vai dizer: pastor, sim, eu preciso muito disso, sim. Sim, é isso que você precisa ser, ó homem. E você deve olhar para Jesus, para que Jesus faça isso na sua vida, para que Ele opere isso na sua vida. E se você acha que não tem esperança, eu já disse, olha para Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo nítido. Ele diz: eu fui o mais miserável de todos os homens. Eu persegui a noiva de Jesus, eu persegui a igreja, que covarde! Como é que o cara persegue uma mulher? A noiva de Cristo, a igreja. Mas foi transformado pelo varão perfeito, Cristo, e se transformou num homem segundo Cristo, que tanto estava pronto a dar a sua vida pelos seus, que morreu por amor ao Evangelho. Morreu como um herói. Como um herói. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Jesus nos fala um pouco mais sobre ele, o varão perfeito. Texto que você já deve ter muitas vezes lido, é muito confortador e é para ser. Porque o varão perfeito está ali para proteger você, para guardar você. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha o oposto da sociedade. Não dominarei, perturbarei, trarei peso sobre a vida de vocês, ou coisas semelhantes que nós vemos de montão por aí. Eu vos aliviarei, tirarei o peso. Percebe, mulher, que é a coisa mais tola que você pode fazer, é querer tomar o lugar do homem. O lugar do homem é um lugar de fardo, de peso, de cansaço.
de lutas, de angústias, de problemas. Esse é o papel do homem. Você pensa que realmente a mulher é aquela que sofre todas as dores? Não é! O parto só lembra a rebeldia da mulher. Parto lembra que para a salvação foi preciso muita dor na história da redenção, mas ela não faz da mulher aquela que tem a maior peso na vida. O parto durará um dia. O homem tem que carregar as dores de parto deste mundo pecador por toda a sua vida, como se desse à luz todos os dias. Ser homem é carregar um fardo. É dizer o que Jesus disse. O homem deveria dizer para a sociedade: venham a mim, vocês que estão cansados, e eu vos aliviarei. Cristo é o perfeito varão. Cristo é aquele que fez isso por nós. Cristo foi à cruz para eu não ir à cruz. Cristo sofreu para que eu não sofresse. Cristo morreu para que eu não morresse. Cristo carregou o fardo, um herói de verdade, para também transformar a minha vida numa vida segundo Ele, num varão perfeito. Paulo, quando diz em Efésios, ele diz: nós estamos caminhando até chegarmos nisso, até que Cristo nos transforme no varão perfeito. Portanto, quando você vê Cristo aliviando o seu fardo, você não só vê o benefício da graça salvadora de Cristo, você vê o modelo, para que você seja, como disse Paulo, Cristo vive em mim. Ou seja, agora eu devo ser o varão que dirá às pessoas: venham a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Carregar o fardo de uma vida de problemas, de uma vida difícil. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês, homens, já pararam para pensar: eu sou uma bênção ou um peso na vida da minha família? Eu conduzo ou eu sobrecarrego? É sério, isso é importante. Porque eu não tenho medo de errar. Muitas esposas e mães estão sobrecarregadas, estão cansadas, estão pesadas, porque elas sentem que tem que carregar a família, porque o homem acha que o único papel dele é ir para o trabalho, fazer o trabalho e trazer dinheiro para casa e deixar que a mulher faça todo o restante, ignorando que a vida não é feita de dinheiro. Mais importante que ele seja, mais necessário que ele seja, ele não resume a vida. A vida é marcada por lutas e angústias e problemas, responsabilidades, cuidado com os filhos, questões que vão aparecendo no dia a dia, e é saúde, e é isso, é aquilo, aquilo outro. Tudo, a vida é muito mais ampla. E ela precisa de um homem para dizer: vou aliviar vocês. Não seja, homem, o fardo da sua família, por achar que pode chegar em casa somente descansar e nada mais, como se todo o resto tivesse que ser uma responsabilidade da esposa. Isso não é auxiliar. Auxiliar significa um homem estar à frente, está trabalhando, está fazendo, está lutando, está indo à frente da vida familiar, e a mulher está do seu lado dizendo: vai lá, homem, estou torcendo por você. Ela está precisando de ajuda? Estou aqui do seu lado. O homem está se sentindo meio desanimado. Imagina, o homem está carregando uma esposa nas costas, que às vezes não é nada levezinha, bem pesadinha, às vezes está carregando os filhos nas costas, e eu que tenho uma bicicleta de 3 lugares lá em João Pessoa, lembro muito bem quando os meninos, brincando conosco, às vezes faziam gracinha atrás, e eu ficava sozinho pedalando e eles botavam as pernas para cima. E aí o negócio está pesado, que trouxe. Olha para trás, estavam tudo rindo com as pernas para cima. Ou seja, eu estava carregando 2 pessoas a mais. E nessa brincadeira pesa. Às vezes o homem está carregando a esposa e os filhos nas costas, e ele precisa que a mulher ajude. Às vezes ela precisará dar ânimo, dar força, dar motivação, dizer: não desista, continue, porque ele está puxando uma casa como quem, com uma corda, arrasta uma construção. Ele é um verdadeiro herói, ele deveria ser.
e auxiliar, é estar do lado dele, dizendo: vai homem, não desiste. E quando ele estiver cansado, ela alivia, faz massagem, alivia os seus pés, dar a ele o conforto que ele precisa, porque ela está do seu lado para confortar. É esse o papel da mulher. Nem é destruir o homem como a mulher de Jó, que quase o destruiu, nem é tomar o lugar dele. Não é. Então eu pergunto a você, homem: você é aquele que está levando a sua família? Ou é aquele que é o problema da sua família? É aquele que, por seu comportamento orgulhoso, arrogante, bobo, irresponsável e outros pecados mais que se pode contar, se torna um peso para a família? Ela tem que aguentar todos os dias um homem que não assume o papel de homem, que não se torna um varão, que não olha para Cristo e não vê Ele crucificado pela sua igreja, que não percebe que Jesus carregou o nosso fardo, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que lutou a tal ponto de dominar a criação por amor aos seus discípulos, para que eles não sucumbissem na voracidade da tempestade. Antes, se comporta como um velho Homer Simpson, com uma garrafa de cerveja, lata de cerveja na mão, uma televisão diante dos seus olhos e as pernas para cima, um verdadeiro inútil. Inútil. Não seja o peso da sua casa. Seja o herói dela. O que é melhor? Ser o peso da sua casa ou o herói dela? Jesus foi o herói e carregou o fardo da família. Seja o herói. Deixa essa vida segundo o mundo, segundo o pecado. Não dê à sua mulher margem para ela começar a ouvir as tentações. Olha, mulher, os homens são inúteis, essa sociedade de homens sem frouxos, então toma o lugar dele. Não deixa, não dê margem. Muitas mulheres, quando elas apresentam seus argumentos sobre a mulher ter que ir à frente, dizem exatamente isso: os homens não fazem nada, temos que tomar o lugar. Ou seja, eles deram brecha. A covardia masculina deu brecha para que a mulher ouvisse a tentação de Satanás e tomasse a frente de tudo. Só que isso também não é bom, porque o homem deveria assumir o fardo. O homem tem músculos para isso, para carregar um peso pesado. A mulher é delicada para ser a beleza de seus olhos, para ser a doçura de sua voz, para ser o agrado e o deleite de seu coração, para alentar, para confortar, para alegrar, como um oásis no meio de um deserto escaldante, em que o homem precisa atravessar, mas encontra nela uma ilha de prazer, onde ele alegra o coração e revigora as suas forças para continuar a jornada, lutando por ela. Lutando inclusive por ela, porque ela está junto. A casa que ele está puxando como um herói, ela está dentro. Esquece não, ela está dentro. Portanto, ela se beneficia da masculinidade, da varonilidade perfeita. Ela se beneficia. Seja como Jesus, Cristo viva em você. Mateus capítulo 20, versículo 28. Mateus capítulo 20, versículo 28. Nós encontramos outra vez o varão perfeito. Jesus falando sobre a redenção, ele diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Observem dois elementos da varonilidade. A masculinidade, segundo o mundo, ela é tirana, dominadora, hostil, opressora, maligna. E é por isso que os homens se matam, se destroem, fazem absurdos, dominam, pesam. É horroroso.
Essa masculinidade arrogante é horrorosa. Olha a diferença. O Filho do Homem, o varão perfeito, não veio para ser servido, veio para servir. Ele não veio para ficar esperando alguém que todos os dias lhe dê a comida, a massagem dos pés e em todas as satisfações e prazeres que podem ser dados a um homem. Ele veio para servir. Jesus não tirou vida da igreja, ele não abusou dela, ele não usufruiu dela, ele deu vida. Ele deu vida. Ele veio para servir. É como um homem que acorda cedo, vai trabalhar, traz a comida, sustento, troca as lâmpadas, cuida da casa, reforma, ajuda, faz isso, vai para cá, vai para lá, vai para cá, para lá, para lá. No final do dia ele está exausto, porque ele fez tudo. Ele serviu. O papel do homem é servir, é dar, é proporcionar, é fazer. É fazer. Esse é o varão perfeito, que terminou dando a sua própria vida por nós. Num paralelo que nós podemos ver em Mateus 26, 39, quando Jesus está orando no Getsêmani. E orando por causa da obra de redenção. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, estou pronto para lutar e cumprir a obra. Esse é o varão. O varão perfeito foi a cruz. O pecado fez Adão colocar a mulher na sua frente. Percebe a diferença? Percebem que a solução para a nossa sociedade bagunçada não é de hipótese alguma essas ideologias baratas como o feminismo. Não é. O feminismo só acrescenta mais ainda o problema. Os homens colocam as mulheres na frente, apanhem agora no meu lugar, e se escondem atrás delas, são covardes. Os homens no feminismo são covardes e as mulheres são tolas. Os homens, segundo Cristo, são heróis. E vão à cruz, carregam o fardo, e as mulheres se deleitam em ser auxiliadoras que ali ao seu lado vão abençoando, ajudando e sendo abençoadas. O que é melhor? Me diga você. A ilusão de uma sociedade deformada, destruída, de uma sociedade de valores invertidos, onde os filhos mandam nos pais, ou uma sociedade restaurada por Cristo, porque a varonilidade é restaurada. E então os homens assumem o fardo da vida. Os pais assumem a responsabilidade da educação, do cuidado, da proteção. E aqueles que são protegidos se alegram em desfrutar desses benefícios, enquanto se tornam verdadeiros auxílios nessa jornada difícil. O que é melhor? Meus amados, olhe para Cristo. Realmente olhe para Cristo. Mulher, a solução para o seu marido é Cristo. E marido, medite bastante no que disse Paulo em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, o perfeito varão que deu a vida pelo seu povo.